Saudações a todos, todas e todes. Eu sou Fausto Ramos e este é o primeiro episódio do Jornada Mágica, um podcast que vem para poder apresentar para as pessoas uma maneira diferente de se relacionar com o caminho mágico. Esse é um espaço onde eu vou fazer entrevistas com diferentes praticantes de magia, ocultismo, espiritualidade, bruxaria, sempre convidando as pessoas a abrirem histórias sobre aquilo que elas vivenciaram e enfrentaram dentro do caminho da magia e da bruxaria. Esse é um caminho que muitas pessoas enfrentam dificuldades que elas acreditam que são só delas. É a dificuldade de se engajar na disciplina do estudo da prática mágica, coisas que as pessoas vivenciam e acontecem com elas e que elas têm receio de dividir com outras pessoas, acreditando que aquilo era muito mais um defeito moral e kármico dela do que coisas que a gente está suscetível a vivenciar dentro da jornada mágica. Então, para mostrar tanto bonito quanto feio, eu estou hoje introduzindo e apresentando esse episódio inaugural do Jornada Mágica, começando por expor mais sobre a minha história dentro do caminho da espiritualidade e da magia. Não sei quantos de vocês me conhecem ou não de anos que eu estou no YouTube e também no Instagram, conversando a respeito desses temas, desses assuntos. E hoje eu vou comentar um pouco mais sobre como foi o início da minha jornada. Mas antes de tudo eu quero deixar claro que para vocês que estão aqui ouvindo ou escutando e assistindo a esse primeiro episódio, que quem quiser fazer parte desse projeto, apoiar esse projeto e acessar os conteúdos exclusivos que a gente vai ter com os convidados de cada episódio do podcast do Jornada Mágica, onde eu estou chamando cada convidado e convidada para apresentar algum exercício que foi marcante e significativo para a Jornada Mágica deles. Alguma prática mágica que eles recomendam e que eles consideram que é importante na caminhada de outras pessoas. E, portanto, para você poder acessar esse material exclusivo, você precisa se tornar apoiador e apoiadora do projeto, por meio do link que tem aqui embaixo nesse episódio. Então, agora que eu fiz esses meus primeiros enunciados inaugurais, eu vou começar me apresentando um pouco mais e explicando de onde eu vim e como que eu cheguei a fazer tudo isso que eu faço com magia do caos e espiritualidade em pleno 2025. Eu sou de Vitória, Espírito Santo, no sudeste do Brasil. E eu, desde muito cedo, tive uma aptidão muito grande relacionada com matemáticas, com exatas, com temas que me fizeram fazer vestibular para engenharia elétrica quando eu fiz 18 anos, mais ou menos ali em torno de 2008 e em 2009. E foi também mais ou menos nessa época que eu também já participava de comunidades e grupos de Orkut relacionados com o tema de ocultismo, de coisas místicas, mesmo que eu fosse um adolescente totalmente cético e ateu para coisas relacionadas com o paranormal. Eu me afirmei ateu desde os meus 12 anos, 11 anos mais ou menos, depois que eu fiz a Eucaristia, e eu simplesmente fiz a Eucaristia por obrigação, não vi nada que me conectasse com aquela crença naquela fase da minha vida, e por isso me declarei ateu, e passei a maior parte da minha adolescência e início da fase adulta sendo ateu. E também, né, nessa toada de estar em grupos de comunidade de Orkut relacionado com coisas místicas, eu era craque, eu era mestre em desmascarar as coisas que as pessoas apresentavam nessas comunidades. Então eu fazia parte de uma comunidade em que eles postavam muitas coisas relacionadas com aparições de alienígenas, de OVNIs, de fenômenos sobrenaturais e capturados em vídeo. E eu sempre encontrava a fonte original do vídeo, sempre encontrava uma maneira de desmascarar aqueles vídeos que circulavam naquela época na internet. E era justamente porque eu era uma pessoa muito cética, muito crítica, que me instigou muito quando em um dos grupos que eu fazia parte, um grupo de pessoas se disse nós somos uma comunidade de pessoas espiritualistas, mas sem uma definição religiosa específica, e nós garantimos que se você fizer determinados exercícios aqui, algumas práticas, você vai poder verificar de maneira empírica aquilo que a gente está falando sobre esses assuntos. Eu falei, então é para eu testar e ver o resultado? Então eu quero. Onde que eu me assino para poder entrar?
E para vocês verem como a gente denuncia a nossa idade quando eu falo que eu entrei numa comunidade de grupo de MSN lá em 2009, 2010, relacionados com esses assuntos. E nesse espaço eles me passaram vários áudios de meditação, exercícios específicos de controle vibracional e energético. E eu comecei a ter experiências relacionadas com isso, né? Eu tive minha primeira projeção astral depois de um mês que eu comecei a treinar quase todas as noites áudio de jornada guiada para projeção astral. Eu comecei a ter experiências de sentir a vibração e energias de pessoas que estavam próximas de mim fisicamente, que estavam longe de mim fisicamente. E aquilo tudo me impressionou muito, porque foi muito um primeiro momento daquele jorro de informação de... Caracoles, então existe alguma verdade naquelas coisas malucas que eu via talvez em filmes e séries de coisas sobrenaturais? Eu sei que talvez não é exatamente como a gente vê nas séries, ninguém solta superpoder nem bola de fogo, mas existe algo de verdadeiro nessa coisa que vai além do comum, do convencional, do mundo estricto material racionalista. E aquilo me assustou junto com esse vislumbre, né? Porque não é só uma coisa impressionante de gostosa, de atraente, mas também de impressionante, de assustadora. Isso significava para mim entender que eu poderia estar suscetível a perigos e riscos que eu não imaginava até aquele momento. E que de fato eu estava me abrindo para sensibilidades que antes eu não tinha. Então, logo no início da minha jornada, esse rompante que eu tive de um exacerbar muito forte da minha sensibilidade mágico-mediúnica, eu também estava numa época em que eu estava começando a dar aulas em 2010, 2011, e eu tinha experiência, às vezes, de sentir algum espírito carregado que estava junto com um aluno meu que entrava em sala de aula e aquele espírito grudava em mim. E eu tinha que ir em sala de aula sentindo aquela sensação daquela energia pesadíssima grudada em mim, ter que desbaratar e jogar aquela energia para fora enquanto continuava mantendo ali o prumo, dando aula e recepcionando os alunos e conversando com os alunos. Era tudo muito potente, muito marcante, muito significativo e muito impressionante nesse início meu de jornada. Chegou no ponto de algumas das coisas que eu vivenciava, acho que talvez a minha irmã ou a minha mãe entraram no meu quarto e viram algumas mensagens estranhas no meu MSN conversando com alguma dessas pessoas, e eles cogitaram fazer uma internação psiquiátrica para mim porque eles achavam que eu tinha endoidado por causa que eu estava falando que eu estava fazendo transmutação energética com a cachorrinha da nossa casa, que era a Milu. E a minha irmã ficou tipo, o que meu irmão tá vampirizando energeticamente cachorro? Que história é essa? Lógico, ateu cética, né, utilizava um pouco desse assunto para tentar chamar a atenção de que parecia que alguma coisa estava muito errada e muito estranha comigo. E por pouco eu não fui, né, necessariamente internado, fui encaminhado para psicólogo, para psiquiatra. Quem me atendeu chegou à conclusão de que não tinha nada exageradamente errado comigo. Mas passei por essa fase, por esse momento ali de ter a minha família impressionada com o meu despertar para esses assuntos estranhos e o receio de eu entrar em alguma seita maluca, receio de eu virar uma pessoa que abandona toda a vida para poder viver em alguma seita em algum lugar, ficar na mão de algum guru maluco. E todos esses receios são compreensíveis, né? Porque os receios deles se relacionam com coisas que existiam. Mas isso só era marcante do quanto que essa primeira fase inicial para mim foi muito disruptiva, foi muito esquisita, estranha, impressionante e assustadora em alguma medida, né? Infelizmente, as pessoas que faziam parte do início da minha jornada, muitas delas eram pessoas que alimentavam esse sentimento de paranoia, esse sentimento de que nós estamos numa guerra astral e que vocês estão sendo treinados para serem guerreiros numa guerra astral que está acontecendo entre um lado do bem e um lado do mal, o lado da luz e o lado do caótico, do sombrio. E que a gente tinha que ter uma diligência moral muito firme, muito forte com qual lado a gente estava. O grupo do qual eu fazia parte, mais tarde descobri que eles meio que estavam em guerra mágico-energética, com outros grupos também que eram inseridos nesse meio, entre grupos e clãs.
E eu me vi entrando numa espécie de submundo muito bizarro e muito maluco relacionado com o tema de misticismo, ocultismo, espiritualidade e magia. E eu sei que esses espaços e esses lugares que alimentam esse tipo de paranoia de guerra astral mágica ainda existem. E que ainda existem pessoas que meio que entram para um lugar desse com a perspectiva de que elas estão entrando num clã de guerreiros mágicos astrais e que elas estão em guerra com outros grupos também de pessoas encarnadas e rixas entre diferentes grupos e clãs e que essas pessoas se acham muito importantes naquilo que elas estão fazendo. Mesmo que seja, em muitos casos, né, uma paranoia alimentada coletivamente. E um desejo de se sentir messiânico e grande naquilo que vivencia e faz. Eu demorei muitos anos para realmente conseguir me desconectar e me desvencilhar. Muitos anos, eu falo assim, uns 3 anos para eu de fato sentir que eu estava saindo daquele lugar estranho, daquela paranoia relacionado com essas vivências iniciais. Eu tive outras vivências muito estranhas e malucas depois disso. Continuo tendo vivências meio estranhas e malucas, ainda que não seja num degrau tão paranoico quanto nesse início. Mas eu acho legal comentar a respeito disso, porque eu sei que isso é uma das coisas que as pessoas geralmente não falam a respeito, né? As pessoas têm receio ou têm vergonha de dizer que no início da jornada delas, elas fizeram parte de uma comunidade tão maluca quanto a que eu fiz parte. E que eu sei que não era absolutamente paranoia tudo que eu vivi naquele lugar, porque eu tive a experiência de poder verificar coisas relacionadas com como era a minha vivência com aquelas pessoas, né? Foi um dos lugares em que eu consegui fazer experimentos muito interessantes sobre eles me ensinarem a fazer uma Psyball, né? Concentrar a energia, manipular a energia vibracional entre as mãos e colocar uma temperatura, uma frequência vibratória, uma temperatura relacionada com aquela energia e conseguir direcionar para um ponto energético específico de outra pessoa. E eu lembro que foi nessa primeira comunidade que eu fiz parte que eu olhei ali uma das pessoas que eu considerava mais experientes e falei, vou mirar no fulano, enquanto a gente tá aqui conversando no chat de grupo da galera. Eu não tô falando de nada sobre esse assunto de transmissão de energia, de manipulação energética, eles estão conversando de outra coisa, mas eu vou aproveitar para mirar no fulano e botar aqui uma energia azul, quente, de uma vibração de intensidade X e vou mirar no chakra solar dessa pessoa. E não vou falar nada, só vou fazer isso. E eu mirava, jogava, e do nada essa pessoa vinha me chamar no privado do MSN e falou assim, ô Fausto, você me enviou uma energia de tal cor, de tal temperatura, em tal chakra meu? Eu falei, sim, como você sabe tudo isso? E a pessoa disse, porque eu senti a energia chegando, eu rastreei a origem dela, e eu identifiquei que era você. Outras experiências também vieram nessa fase, né, de eu vivenciar contatos de comunicação espiritual, de egrégora, de nessa comunidade ter vivência de pessoas que eu conseguia chamar mentalmente para elas conversarem comigo, no ponto de quando elas acessavam o MSN para me falar, elas já vinham falando, o que foi, caralho? Você tá me chamando aí sem parar o tempo todo mentalmente? Fala, o que você quer falar? E eu simplesmente continuar conversando com ela. De vezes que eu já projetei astralmente, me encontrei com uma dessas pessoas dessa comunidade numa praia, e quando eu iniciei uma conversa com ela sobre o assunto específico, e quando eu acordei eu vim falar, fulano, eu acho que eu sonhei contigo. Ele falou assim, sim, a gente se encontrou numa praia de noite, né, num cenário noturno. Eu sim, de fato. Inclusive aquele assunto que a gente estava conversando lá, eu ainda continuo discordando de você. E a gente continuou a conversa que a gente estava tendo no astral, no meu sonho. Então foi interessante que eu tive um início de jornada muito intenso e que me deu ali experiências que me fizeram entender que coisas a mais do que o limite convencional da nossa vivência material e psicológica existiam e se manifestavam na minha realidade. Mas junto com muitas coisas muito estranhas, muito malucas, muito paranoicas. Falando um pouco mais, né, sobre a minha jornada de vida, que se conecta com a minha jornada mágica e espiritual, em 2013 eu cheguei a me mudar para Araraquara para tentar namorar uma das pessoas que eu conheci por meio dessa comunidade.
Deu muito errado, do tipo, uma semana depois de eu me mudar pro lugar, essa pessoa chutou minha bunda falando que não estava preparada para namorar. E eu vivi um ano em Araraquara em 2013, depois de ter me mudado de cidade para poder viver com uma pessoa que eu tinha um relacionamento à distância e ter sido chutado a bunda e ter que coletar todos os cacos daquilo que tinha sobrado de mim para me reunir e me refortalecer pessoal e espiritualmente. Eu cheguei a fazer parte de um centro kardecista que também misturava com elementos de umbanda. Quem sabe do que eu tô falando. Chegou no ponto de uma das pessoas que era uma das médias mais experientes do terreiro e mais respeitadas, fez uma avaliação comigo, pediu para eu fazer um passe eletromagnético nela, né, que nem os espíritas comentam a respeito. Eu fui lá e dei o meu melhor, né, lisei minhas mãos e dei um passe energético nessa mulher, que ela falou que foi simplesmente o passe energético mais poderoso que ela já tinha vivenciado, já tinha sentido na vida inteira dela, que era mais forte do que o passe magnético do presidente da Federação Espírita de São Paulo, que foi com quem ela aprendeu e estudou sobre como fazer passe eletromagnético. E que imediatamente, por causa disso, logo ali no meu primeiro mês fazendo parte desse centro kardecista, me colocaram para ser médium de passe e também médium de atendimento ao mesmo tempo, né? Porque lá eles misturavam coisas, então não era simplesmente fazer um passe magnético, mas era também fazer uma consulta, conversando com as pessoas. E eu fazia isso sem precisar incorporar nenhum mentor. Porque eu tinha uma capacidade de leitura energética tão forte que a pessoa sentava na minha frente e eu começava a ver todos os chakras da pessoa, onde que estava bloqueado, onde que estava com problema. Começava a ver a moça que sentava na minha frente que ela estava com a parte do chakra da cabeça dela todo zoado e eu entendia que ela estava se esforçando muito para poder estudar para o vestibular e que ela precisava diminuir um pouco essa intensidade porque ela estava esforçando muito o mental dela. E ainda que eu tivesse essa habilidade muito grande, foi também um momento muito estranho, muito conturbado, porque eu fiz parte daquele lugar sem ter passado por toda a preparação que eu deveria de ter passado a priori, na opinião daquelas pessoas. E isso fez com que eu sofresse muitas resistências daquele espaço e daquele lugar. Até o ponto de eu depois me desconectar desse lugar, meses depois, ter tido uma experiência de canalização que eu já relatei em outros lugares, mas eu posso voltar em outro episódio para poder comentar em mais detalhes alguns desses trechos da minha experiência. Mas eu só queria comentar o quanto que é curioso a maneira como, quando a gente tem um certo desenvolvimento aflorado dentro do campo ocultista, mágico, a gente às vezes adentra um espaço religioso que nem sempre está preparado para lidar com esse nosso desenvolvimento prévio. Então, ainda que eu tivesse uma habilidade muito forte de leitura energética e de manipulação mágico-energética, as pessoas do lugar passaram a ter resistência com o fato de me permitir fazer o atendimento e o passe magnético, meramente pelo fato de que eu, teoricamente, não passei por todas as etapas como elas tiveram que passar, mas elas desconsideravam a história que eu tinha anterior a estar naquele espaço. Então, realmente, né? Tem muita coisa estranha que aconteceu na minha jornada que eu tô parando pra voltar para lembrar e refletir agora que eu faço esse episódio inicial para vocês, mas que sirva também para vocês, caso vocês estejam vivenciando coisas muito intensas, muito esquisitas, muito estranhas, por conta de ser o início da sua jornada, eu tô aqui para dizer, calma, tá tudo bem. A confusão em algum momento diminui e passa um pouco. Essa sensação de se sentir perdido, perdida, essa sensação de que agora o seu mundo caiu porque você descobriu que espiritualidade, magia e ocultismo existem, isso aos poucos se acomoda, se vocês conseguirem ser diligentes e se manter nessa caminhada com serenidade, com responsabilidade, com muita força de vontade para se manter nesse caminho até o ponto em que ele se torna parte da sua vida de maneira mais familiarizada e naturalizada, e não simplesmente uma coisa que vai sempre causar em vocês esse temor absurdo por conta de ser algo que revela que existia mais no mundo do que vocês esperavam.
Foi em 2013 também que eu aprofundei mais no meu estudo teórico de magia do caos, porque o grupo e a comunidade que eu fiz parte lá no início da minha jornada, desde 2010, já era de praticantes de magia do caos. Eles falavam mais ou menos sobre magia do caos, mas eles não indicavam pra gente as referências do que estudar e do que ler. Então foi nessa fase em 2013 que eu fui morar numa kitnet em Araraquara, que eu me enfiei para estudar muita coisa, aprofundar muito meu conhecimento e formar as primeiras bases do meu cabedal de conhecimento sobre magia, sobre ocultismo e sobre magia do caos, principalmente. Voltando a morar em Vitória depois de um ano em Araraquara, como já não deu certo, né, o meu namoro lá, que eu tinha me mudado tanto para namorar quanto para poder começar a fazer matemática no Instituto Federal de São Paulo, eu passei no Enem para poder fazer matemática em Vitória, na UFES, né, no Espírito Santo. E lá eu voltei também a entrar em contato com os meus antigos amigos. Entrei num relacionamento com uma pessoa que era cristã e que tinha muitos preconceitos com os assuntos dos quais eu me relacionava. Isso me fez ficar quase um ano afastado de qualquer prática relacionada com ocultismo e com magia, porque eu estava em relação com uma pessoa que tinha muito preconceito relacionado com esses assuntos, né? Ela dizia que se ela algum dia tivesse filhos comigo, ela não iria querer que os nossos filhos lessem os livros que eu leio sobre esses temas. E eu falei, olha, eu vou colocar os livros numa prateleira para que à medida que eles tenham, né, uma idade ali de 12, 13 anos, eles naturalmente vão poder alcançar esses livros, e se eles quiserem ler, eles vão ler. Se eles perguntarem para mim, o que o Pai Fausto acredita, eu vou falar no que eu acredito. Mas essa pessoa não lidava muito bem com isso, porque ela queria poder criar uma família com crianças em que ela pudesse transmitir para elas os seus valores e crenças cristãs. E eu, estando naquele lar, iria contaminar isso, né? Então, não foi exatamente por esse motivo, mas por muitos outros motivos a gente terminou o relacionamento. E a primeira coisa que eu fiz depois de terminar esse relacionamento foi aceitar os convites que eu não estava podendo aceitar, de ir para uma gira de Umbanda com os meus colegas que me chamavam para fazer parte desses rolês. E também, né, estudei muito tarô, estudei muito sistema Golden Dawn, estudei muito sobre Telema e aprofundei minha vivência e meu relacionamento com Telema a partir do ano de 2018, quando eu fiz parte de um grupo de praticantes estudantes de Telema, alguns deles inclusive iniciados no Círculo Iniciático de Hermes, do Frater Goya, que é, né, um espaço ali à la Golden Dawn e Telema. E nesse período, né, eu pude me aprofundar nessa vivência e ver as conexões muito fortes que existem entre magia do caos e o sistema telêmico. E também, antes disso, né, em 2017, eu abri o meu canal de YouTube, que se chamava Caosofia, que era a perspectiva de falar sobre Sofia, conhecimento relacionado com caos. Caos, Sofia, Caosofia. O conhecimento que vem pela contemplação do caos. E estamos aqui até hoje por causa desse canal que eu abri em 2017. Se hoje eu estou falando sobre magia na internet, é porque naquela época eu tive esse ímpeto de abrir esse canal. E é muito curioso que até hoje muitas pessoas retornam para mim pelo Instagram ou por outras redes sociais por me lembrar de como era o meu canal, o meu trabalho nessa época de 2017 e 2018. Na época que eu era mais desprendido e mais tranquilo e feliz, produzindo conteúdo pelo mero prazer de produzir conteúdo. E podendo projetar no mundo muito mais daquilo que eu sentia desejo de comunicar do que eu sentia necessidade de comunicar pela sustentação do meu trabalho. Vamos ver como é que as coisas vão se desdobrar ao longo do ano de 2025, principalmente com a abertura desse projeto, que sim, tem a perspectiva de chamar vocês para poder apoiar, para fazer parte desse projeto, mas para mim faz parte também de eu estar contribuindo com o cenário da magia, com uma coisa que eu sinto que é necessária,
quer criar um espaço para as pessoas poderem falar sobre as coisas que foram difíceis e estranhas e que pode fazer outras pessoas descobrirem que elas não estão sozinhas na estranheza que elas têm com a caminhada da magia e da espiritualidade. Eu espero que as coisas estranhas e desconfortáveis que eu estou relatando sobre a minha jornada sejam coisas que vocês também consigam identificar e conectar com a sua própria jornada e que isso faça vocês se sentirem menos sozinhos e sozinhas naquilo que vocês estão vivendo de estranho e maluco. E desde 2023 eu abri a Escola Caosofia, um espaço de instrução em magia do caos e autoconhecimento, que fechou agora uma turma para seguir em 2025 comigo, com vários aulões, com vários workshops, que vão estar disponíveis ao longo do ano para as pessoas adquirirem pontualmente, né? Poder assistir aquele aulão específico, aquele workshop específico que as pessoas querem assistir, mas para fazer parte da comunidade e da turma de pessoas de 2025 que vão acompanhar todos os aulões, todos os workshops, todos os conteúdos da escola, as inscrições por esse ano estão fechadas. Só vão abrir de novo em novembro de 2025 para a turma de 2026. Esses são alguns dos highlights do meu caminho com o ocultismo, com a magia, com a espiritualidade. E eu fiz essa gravação para ser o nosso episódio de estreia, justamente porque eu acho que antes de eu começar a apresentar aqui a história de outras pessoas, eu acho que é justo, é honesto eu primeiro apresentar um pouco mais sobre a minha história relacionada com esse tema. Eu acho importante dizer para qualquer pessoa que possa admirar o meu trabalho, que possa olhar para mim e ver em mim um exemplo de praticante de magia, um exemplo de uma pessoa que busca trabalhar a magia e a espiritualidade de uma maneira ética. Eu acho importante que vocês saibam que eu também passei por muita coisa difícil na minha jornada. Eu não desejo a ninguém ser como eu. Eu acho que isso é uma coisa muito importante de ser dita. Ao longo dos últimos anos que eu comecei a trabalhar falando sobre magia na internet, eu vi muitas pessoas que diziam que me admiravam, que queriam ser como eu. E eu afirmo, eu espero que você não precise vir a ser como eu. Eu espero que você se torne mais de quem você pode vir a ser. Eu quero que você seja a melhor versão que vocês podem ser, que vocês descubram o seu próprio potencial. Não só porque o seu potencial é diferente do meu, sobre quem você será, sobre aquilo que você vai fazer, sobre as potencialidades que você tem para desenvolver na sua caminhada espiritual e mágica, mas também porque eu não desejaria para ninguém enfrentar as dores que eu enfrentei e que eu sei que foram essenciais para consolidar a pessoa que eu sou hoje, o mago que eu sou hoje. Se vocês sentem que é importante que as pessoas escutem, inclusive das pessoas que elas mais admiram, as histórias mais complicadas e difíceis sobre o que elas viveram na jornada mágica e ocultista, eu sugiro que vocês apoiem esse trabalho para poder fazer esse nosso podcast florescer e crescer. Vejo vocês com um próximo episódio, que vai ser um episódio gravado com o Edu Parmegiani, meu camarada, que vai estrear como o primeiro entrevistado do Jornada Mágica. E até por acaso. Wow.